Olá, meus amigos. Você saberia dizer qual é o problema de uma família escolher nessa vida não usar serviços públicos por ter essa família a condição de usar serviços privados? Hoje, se você olhar no conceito, somente na cabeça de políticos, certos políticos socialistas, dentro do Estado socialista que estamos no Brasil hoje, aparentemente, né, demonstra-se ser crime uma família querer usar serviços particulares. O governo socialista e os políticos e seus adeptos querem sempre criar, forçosamente no Estado brasileiro, a necessidade, muitas vezes, e a obrigação das famílias de utilizarem serviços públicos. Por exemplo, ensino público. Como se toda essa família tivesse obrigatoriamente que colocar seus filhos na escola pública. De repente, a família tem condições financeiras de colocar na escola particular. E muitas vezes isso é mal visto. As pessoas acham bonito, romântico, ter que todo mundo ter que estudar forçosamente o ensino público. Né? A mesma coisa eu digo para a saúde pública, segurança pública e por aí vai. Hoje, na cabeça de muitos adeptos do socialismo, é crime se estabelecer serviços privados. Né? Na verdade, o Estado começa com pessoas, e pessoas são privadas, de setores privados. Depois de uma certa organização que se cria alguns serviços ali públicos, onde o Estado vai servir a população naquilo que a condição privada não consegue. Né? Só que num processo de precarização, de empobrecimento, de crescimento da miséria, o Estado vira um Estado paternalista. E aí ele fica oferecendo à população tudo aquilo que a população em estado de miséria não tem mais condições, inclusive a distribuição de alimentos, na verdade de ração ou de lavagem de alimentos impróprios para o uso. Né? Onde deveria ser num país como o Brasil, um país tropical, onde tudo que se planta dá, colhe, né? Como diz Pero Vaz de Caminha, aqui no Brasil é um terreno, em quase toda a sua maioria, é um terreno fértil. Uma pessoa pode criar plantações, pode criar animais para o seu autossustento. Mas numa ditadura socialista como nós estamos vivendo, mata-se todo o processo de inicialização de questões privadas, inclusive das coisas mais básicas. Né? As pessoas hoje não são levadas a ter sua própria agricultura familiar dentro do seu terreno que tiver. Na verdade, impede-se até de ter terreno, porque os impostos são tão altos que desestimula a pessoa a ter que ter um terreno, uma chácara, um sítio. Porque tanto por burocracia para se ter um terreno que a pessoa não tem mais condições financeiras de adquirir um terreno. E ela não tendo terreno, ela depende totalmente do Estado. Né? Depende de bolsas. Então, a distribuição de alimento tem que ser estatal. A distribuição de bolsas, estatal. A distribuição de remédio de saúde, estatal. A segurança, né, para defender seu lar, tem que ser estatal. O ensino tem que ser estatal. E é isso que o Estado socialista, com o PT, esse PSDB, PSOL, PSTU e por aí vai, eles querem cercar a população de todo o domínio estatal. Né? Aparentemente, de algumas coisas eles querem até dar, mas na verdade estão tomando. Até o botijão de gás, o móvel e por aí vai. E na verdade nós temos que ter o conceito que não. Primeiro eu tenho que buscar condições de ter um serviço privado. Se eu tiver condições de ter o meu veículo e não ter um transporte público, se tiver condições de ter a minha arma, para proteção da minha vida, que é proteção privada, ou pagar a proteção privada, ter condições de ter a minha propriedade privada e não minha propriedade na mão do governo, não é? E tudo que eu puder ter, primeiramente com a minha condição financeira, né, da minha família, né, e do meu bairro, cada qual tem, é muito melhor. Imagina você procurar um médico e você ter condições de pagar aquele médico, aquele tratamento. É muito melhor do que você ficar numa fila de um SUS, por exemplo. Ficar esperando 4 anos para uma cirurgia. Né? Então isso vai para transporte, vai com tudo isso que eu citei. Então, enquanto o homem deveria buscar ter os seus serviços, né, suas condições de vida, no seu autofinanciamento, com as condições privadas, o Estado socialista quer o contrário. É por isso que você vê o crescimento absurdo de impostos, né, para empobrecer a população. Você vê, muitas vezes, o governo impedindo, fechando, né, algemando os investidores, o comerciante. Não deixa o comerciante criar um comércio. Né? Então ele oprime todas as pessoas que têm esse ímpeto de empreendimento. Para quê? Para que tudo esteja na mão do Estado. O Estado, como é em outros lugares avançados, como Cuba, Venezuela, é onde ele domina tudo. Então, tudo que você precisar, você tem que pedir, pelo amor de Deus, ao Estado. E o Estado vira o Deus. Né? E aí, sendo que tudo nasce do povo, lá tudo tem que ser né, com o Estado, pelo Estado e pró-Estado e por aí vai. E nós temos que ter a concepção de fugir disso. Tá? Vamos fugir disso. Quando o Estado começar crescer sobre nós estaremos presos por muito tempo, por um período muito longo, muito difícil de sair desse, uma cadeia ideológica. Então, nosso conceito é liberdade econômica, liberdade de ir e vir e por aí vai. Menos Estado, mais povo, como diz o ministro da Economia, Bolsonaro. Mais Brasil, menos Brasília. Né? E nossas cidades é mais povo, menos prefeituras. Então, as pessoas ficam muito dependentes de vereadores, de prefeito, e vai criando essa dependência não saudável.